Fala para o teu irmão, um Deus que nos prepara para grandes propósitos. Repita mais uma vez, um Deus que nos prepara para grandes propósitos. Deus tem grandes propósitos para a tua vida, aleluia, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, do ponto passado, na quinta-feira passada, retrasada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos que Deus nunca vai nos colocar em grandes propósitos sem primeiramente nos preparar, sem primeiramente nos moldar, nos polir. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar todas aquelas imperfeições, as impurezas, as dúvidas, o medo, o orgulho. Então Deus, Ele sempre, antes dele nos lançar para um propósito que Ele quer, Ele primariamente, Ele vai nos polir. Ele vai o quê? Nos polir. Ele vai remover todo tipo de impureza, todo tipo, aleluia, de algo que vai, aleluia, causar impedimento no grande propósito que Ele tem para oferecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que Ele possa cumprir em nós, primariamente Ele tem que nos polir. Ele tem que nos polir. Polir aqui quer dizer tirar todo tipo de imperfeição, porque o arqueiro jamais vai usar uma flecha, vai lançar uma flecha de qualquer jeito. Não, ele primeiramente vai tirar, vai alisar, vai polir, vai organizar a flecha. Mas o arqueiro jamais vai lançar uma flecha só por lançar. Não, ele vai guardar, porque lá na frente, aleluia, vai ter um propósito estabelecido, vai ter um propósito para aquela flecha preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, nós vemos que Deus é um Deus que primeiro Ele ajeita a flecha, Ele polida, mas depois Ele não vai lançar, Ele vai guardar. Ele vai nos guardar, Ele vai nos preservar. Ele vai nos preservar. Aonde? Nas aljavas. Na sua aljava, louvado seja o nome do Senhor. E no ponto passado, louvado seja o nome do Senhor, antes dele nos lançar, Ele vai nos preparar no anonimato. Nós aprendemos que Deus nos prepara no anonimato, naquela, aleluia, quando ninguém, louvado seja o nome do Senhor, está te vendo, quando ninguém, aleluia, dá nada por você, quando você não está em evidência, quando você não está nos holofotes da vida. Então Deus nos prepara, aleluia, primariamente, louvado seja o nome do Senhor, no anonimato. Ele vai cuidando, Ele vai, aleluia, nos fortalecendo, fazendo que nós crie raiz na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos prepara no anonimato. Vamos para o ponto, aleluia, a qual nós vamos prosseguir. O segundo ponto, Deus nos prepara nas provações. Meu Jesus.
Um Deus que nos prepara para grandes propósitos. É um Deus que nos prepara nas provações. Jamais nós vamos ser aprovados sem passar, sem ser preparado nas provações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nas situações de aflição. Não tem como Deus te lançar para um grande propósito sem antes Ele te conhecer verdadeiramente. Eu vou falar, Jesus. Sem antes Deus te conhecer. Oséias capítulo 3, abra aí. Oséias capítulo 3, capítulo 3, versículo 3. Louvado 5, perdão. Oséias capítulo 13, versículo 5, olha aí. Então Deus jamais vai colocar você em grandes propósitos sem antes te conhecer. E Ele te conhece nas provações. Através das provações que Ele vai te conhecer, através do sofrimento, através, aleluia, dos impedimentos. Então olha o que é que Oséias vai falar aí. Oséias capítulo 13, versículo 5. Pode ler, minha filha, vá, pode ler. Pode ler os 6. Está vendo? Então Deus vai dizer: eu te conheci. Aonde? No deserto, nas provações. Ele te conheceu quando Ele te mandou fazer algo e você fez ou não. Porque é nas provações, irmã Rejane, que Deus nos prepara. Para quê? Para ser um servo mais fiel, para ser um servo mais obediente. Louvado seja o nome do Senhor, para que Ele venha ver em nós um coração obediente à sua palavra. Por isso que Ele diz: eu te conheci, não foi numa festa, não foi nos banquetes, não, eu te conheci, foi no deserto, nas aflições, no sofrimento, eita, na prova, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, aljava aqui simboliza, aleluia, as provações, as aflições. Ele está, aleluia, te conhecendo dentro da aljava, porque quando você estiver preparado, eita glória, eu vou falar, quando eu e você estivermos preparados, Deus vai colocar nós, Deus vai lançar nós para grandes propósitos. Não, você não está entendendo, aleluia. Deus nos prepara, aleluia, no deserto, nas provações, nas situações difíceis, do trabalho árduo da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão: as dificuldades não são acidentes, não são acidentes no caminho, são ferramentas que Deus usa para nos fortalecer, moldar a nossa fé. Aleluia. Você não entendeu? É na dificuldade que Deus vai nos fortalecer, é nas provações que Deus vai nos fortalecer, porque vai ser através das provações que você vai adquirir maturidade. Você vai se tornar uma pessoa mais madura, mais firme, aleluia. Você vai ter autoridade de dar um conselho,
de orientar alguma pessoa, um casal. Por quê? Porque você foi guardado, E quando nós somos guardados, louvado seja o nome do Senhor, Deus nos prepara. E aqui o guardar aqui é no deserto. Deus estava guardando o povo, sabendo, conhecendo, se dava ou não, aleluia, para grandes propósitos. Não, você não está entendendo, aleluia, daquela geração que andou no deserto, aleluia, somente, aleluia, quem? Somente dois, quem foi? Josué e Calebe, entraram, aleluia, na terra prometida. Por quê? Porque Deus estava conhecendo. Eita, às vezes, eu vou falar, Jesus. Às vezes a flecha que está na aljava, às vezes se quebra. Não é firme o suficiente. Eita, eu vou falar. Deus está dizendo para você nesta noite: ei, fique firme, deixe Deus te polir, deixe Deus, aleluia, forjar o teu caráter, porque lá na frente você vai, aleluia, abraçar, usufruir das grandes promessas de Deus. Não, você não está entendendo? As provações não são para te matar. As provações não são para te matar, para tirar a tua vida, não, são ensinamentos. O deserto, aleluia, Deus não quer que você vá para o deserto simplesmente para ver você morrer no deserto, não. Ele manda você para o deserto para te conhecer, e na medida que Ele vai te conhecendo, Ele vai providenciando maná, Ele vai providenciando, aleluia, água, oh glória, Ele vai providenciando alimento, Ele vai providenciando a coluna de nuvem, a coluna de fogo, Ele vai providenciando, aleluia, escape, Ele vai abrindo caminho, o Rio Jordão vai ter que parar, aleluia, eita glória. Quando você está na aljava, você está sendo guardado, mas também você está sendo, aleluia, provado. É nós querendo, eita, me usa, faz que eu, aleluia, eita Deus, me usa ali, me usa acolá, mas Deus está dizendo: ei, não é agora, aguenta, sustenta aí, você ainda não está preparado, aguenta um pouco mais, aleluia, porque eu quero usar você, Ele quer usar essa igreja para grandes propósitos, e para grandes propósitos tem que ter pessoas muito maduras. Você está entendendo, irmão? Para grandes projetos tem que ter pessoas maduras, porque senão, aleluia, se Deus lançar nós de qualquer jeito, se Deus entregar projetos de qualquer jeito em nossas mãos, nós podemos, aleluia, jogar tudo para o alto. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter cuidado. As dificuldades não são acidentes no caminho, são ferramentas que Deus usa para nos fortalecer. As provações, aleluia, são algo que vai nos fortalecer. O deserto, louvado seja o nome do Senhor, é uma ferramenta de Deus para que Ele venha nos conhecer melhor e nos forjar. Fala para o teu irmão: sem provações não estaríamos prontos para suportar os desafios dos grandes propósitos de Deus em nossas vidas. Nunca. Então Ele nos faz como uma flecha palida. Ele tira toda imperfeição, tudo aquilo que não presta, e depois Ele nos guarda, Ele nos preserva, Ele vai nos conhecendo melhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
meus irmãos, aleluia, na cultura dos antigos israelitas, os pastores, eles sempre levavam seus filhos, aleluia, para que eles fossem treinados nas dificuldades do deserto, nas dificuldades da vida no campo daquela época. Os pais, os pastores levavam sempre os seus filhos para serem ensinados antes de confiarem a eles grandes rebanhos. Não, você não está entendendo. É da cultura dos israelitas, os pastores daquela época levarem os seus filhos para ensinar. Os filhos não ficavam em casa, aleluia, o pai levava para ensinar, dizer: ó, meu filho, não é fácil, cuidar de rebanho não é fácil, tem leão, tem urso, eita glória, aleluia, eita, Davi aprendeu bem, né? Oh glória, aleluia, ei, aleluia, Deus nos prepara para que nós não venhamos ter medo de leão, de urso. Deus nos prepara no campo de batalha, no deserto, nas dificuldades, para que quando vir situações grandes, nós não venha temer, nós não venha temer, oh glória. Então, da mesma forma, Deus forja, Deus nos ensina nas provações, Deus nos ensina nas provações, louvado seja o nome do Senhor. Abra aí Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Aleluia. Rafaela, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos prepara nas provações. Deus nos prepara através das provações. É através das provações que Deus vai nos preparar. Deus vai nos forjar. Aleluia. É nas provações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele quer entregar grandes propósitos em nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Quem achou, leia. Isso. Eita glória. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Eita, olha aí, alegria. De passardes, essa palavra aqui, passardes, no grego quer dizer perípito, que quer dizer sair de um lugar alto para um lugar baixo. Não, você não pegou não. Essa palavra no grego quer dizer: ei, eu vou te pegar daqui e botar aqui embaixo. As provações da vida, Deus permite para que Deus venha saber aonde está a minha e a tua fé. Eita Jesus, aleluia, eu vou falar Jesus, aleluia. Então,
Tiago está dizendo aqui: ei, se alegre por sair de um lugar alto para um lugar baixo. Se alegre por certa vez está se curvando as provações. As provações são momentâneas, vai passar. Vai passar, louvado seja o nome do Senhor. Vai passar, oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa posição, aleluia, essa posição de estar embaixo vai passar. Deus vai te colocar em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te colocar em cima novamente, oh glória. As provações é momentânea, passa. Toda prova passa, não é eternamente. Se você viver uma prova eternamente, então, irmão, essa prova aí, ou você não passou, não estudou direito, então tá meio complicado. Porque toda provação, ela é passageira. Nenhuma tempestade dura eternamente. Aleluia, passa. É momentâneo. É por certo tempo. Então toda aprovação, Deus jamais vai permitir uma aprovação, aleluia, eterna em sua vida, porque você e eu não vamos aguentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Tiago está dizendo: ei, se alegre, porque é só um momento. Aleluia. É só um momento, louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão: as dificuldades não nos destrói, não nos destrói. Aleluia. Ela constrói em nós um caráter. Era para você ter dado um glória muito grande. Estas provações vai moldar o teu caráter. Vai construir um caráter verdadeiro, alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. As provações, as dificuldades não vai destruir, ela vai construir um caráter firme. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que te chamou desde o teu nascimento. Foi Ele que te chamou e te escolheu como profeta para as nações. Aleluia. Às vezes você diz: eu não posso, aí pode mesmo não, mas eu estou te forjando, eu estou aleluia, te alicerçando para te usar para grandes propósitos. Lá na frente, aleluia, você vai ser, aleluia, como Jeremias, como Ezequiel, mas você tem que esperar na aljava, você tem que passar pelas provações. Aleluia. Fala para o teu irmão: a maturidade. Fala, a maturidade espiritual nasce quando enfrentamos as provações com fé, sem murmurar, sem reclamar. Deus está dizendo para você nesta noite: meu filho, aleluia, aguenta firme, porque você, aleluia, vai se tornar mais maduro na fé. Ei, quando nós se tornamos maduros, nós não tomamos mais leite. Nós agora comemos coisa pesada. Nós não somos mais menino. Aleluia. Nós comemos agora mucunzá, feijoada. Por quê? Porque agora nós somos maduros, nós somos homens. Nós aguentamos, aleluia, coisas mais pesadas. Por isso que Deus nos prova. Deus, aleluia, nos ensina. Aleluia, nas provações. Toda provação é um ensinamento de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Então a prova de Deus, aleluia, em nossas vidas é simplesmente um treinamento que vai desenvolver, aleluia, a nossa vida. Vai desenvolver a nossa firmeza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, as provações vai sempre nos preparar para grandes coisas de Deus. Fala para o teu irmão, Deus transforma o sofrimento, aleluia, em maturidade. Fala para o teu irmão, persevera, porque a plenitude de Deus, aleluia, vai chegar na tua vida. Deus vai te usar, aleluia, como uma flecha polida. Deus vai te lançar, aleluia, como uma flecha, aleluia. Ele vai te lançar, aleluia, para os grandes propósitos dele na tua vida. Então, irmã, Deus, quem quer mais nos usar é Deus. Ele é o primeiro ser. Ele é a primeira pessoa que quer nos usar, é Ele. Mas Ele não vai nos usar de qualquer maneira. Não, Daniel. Não, Lohana, Andriel. Não. Ele não vai chegar aqui e chegar e, ei, pastor El, eu vou te dar 1 milhão. Mas ele vendo que, né, 1 milhão na tua conta, para você fazer, vou te dar uma igreja com 500 mil pessoas. Você está entendendo? Pastor, eu vou te dar 500 mil pessoas para você cuidar. Mas se eu não estiver preparado, é um grande propósito de Deus. Eu chegarei lá. Nós chegaremos lá. Mas Deus nos prepara primeiro. Deus nos forja primeiro. Deus nos dá maturidade primeiro. Para saber lidar com todo tipo de pessoa. Pessoas sanguíneas, pessoas, né, bipolar, pessoas que, né, que é assim, que é acolá, que é aquilo, que é aquilo outro. Então Deus primeiramente nos ensina para saber lidar com todo tipo de pessoa. Deus não colocou Moisés à toa. Deus não colocou Moisés para cuidar, para direcionar aquela grande multidão que saiu do Egito só por colocar, não. Deus sabia que Moisés, aleluia, estava preparado para direcionar, para guiar aquele povo. Então, Deus tem grandes propósitos, irmã Rejane, para nos entregar. Mas primeiramente nós temos que passar pelas provações. Ninguém passa de ano sem primeiramente passar pela prova. É ou não é? Como é que vai? Tem que fazer a prova de matemática, de filosofia. Tem que passar pelas provas letivas do ano. Nós temos que fazer a prova de matemática, que dá dor de cabeça. Nós temos que decorar a fórmula para passar de ano. Porque a prova é só você. Não, ninguém pegou não, ô glória, aleluia. Ei, a prova é só você que vai fazer. Aleluia, Luana não vai fazer a minha prova, eu não vou fazer a prova dela. Aleluia, a sua prova é individual. E quando você, aleluia, aprende, você faz a prova perfeitamente. E sai da prova, passa de fase. Eita, eu vou entregar, Jesus. Deus está dizendo, essa prova é para que você venha passar de fase. Eita, você não deu glória não, aleluia. Essa prova é para que você passe, para que você venha passar para outra fase. E na outra fase,
Pessoas vão querer o teu número e não vão conseguir. Eita, eu vou falar, Jesus. Pessoas vão querer o teu contato e não vão conseguir. Por quê? Porque você está num patamar maior. Você vai estar em uma fase maior. Aleluia. Você está entendendo. Daniel está entendendo. Aleluia. Missionário Luan está entendendo. Quando você passa pela prova, aleluia, pessoas que queriam te deformar, te destruir, vai ter, aleluia, que se esforçar muito para chegar até onde você está. Fala para o teu irmão, a prova é só uma porta que Deus vai abrir para você passar para outra fase. E essa fase é fase, aleluia, aleluia, de bênção para a sua vida. Aleluia, aguente firme. Aleluia, aguente firme. Você não vai padecer. Fala para ele, você não vai padecer. Não fala mais forte como profeta. Você não vai padecer. Você não vai padecer. O que, pastor? É sede? Não vai não. Você não vai padecer nesse deserto. Por quê? Porque nesse deserto Deus vai fazer brotar a água da rocha. E Ele vai fazer ainda mais. Ele vai fazer jorrar, 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 jorrar. Então não vai só simplesmente fazer sair água, mas vai fazer jorrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está dizendo nesta noite: ei, minha filha, eu não estou te guardando em vão, eu não estou te treinando em vão, eu estou te treinando para que a água venha a ser jorrada através da sua vida. Eu não estou nem aí para Satanás, que Satanás se exploda, porque tem água jorrando da rocha, tem água, aleluia, aleluia, jorrando, aleluia. Olha aqui Isaías 40, aleluia, 48, versículo 21. Você não vai padecer sede quando Ele os levar pelos desertos. Quando Ele os levar pelos desertos. Ei, Ele fez brotar para eles a água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Não se preocupe, minha filha, meu filho, não se preocupe. É só uma fase, você vai passar para outra fase. As provações, aleluia, são só porta para você passar de ano, glória, passar de fase. Aleluia, tem bênção para Deus, tem bênção de Deus para a sua vida, tem paz, aleluia, tem alegria. Os teus inimigos estão pensando que você perdeu, que você vai ficar na